E a dica de hoje é: quais são algumas das tendências emergentes no campo do marketing que as empresas devem considerar para se manterem relevantes e competitivas? Então, eu trago alguns pontos dentro dessa questão para repassar para vocês. O primeiro deles é marketing de conteúdo interativo. Os consumidores atuais, essa geração atual de consumidor, está buscando cada vez mais experiências mais envolventes. O conteúdo interativo, como quizzes, pesquisas, vídeos interativos e realidade aumentada, estão ganhando destaque para envolver o público de uma maneira única. Então, o marketing de conteúdo, ele já se consolidou, ele já se mostra importante. Agora, com essa nova geração, vem a questão de a gente ter conteúdos interativos. Então, o primeiro item que eu trago dentro dessa questão é esse. O segundo é a venda pela internet, ou seja, o comércio social, a venda pelas redes sociais. E a integração de recursos, então, de compra diretamente nas plataformas de mídia social, ela também está se expandindo. Vejam quantas compras nós fazemos, o quanto nós somos impactados atualmente pelas redes sociais para a gente comprar algum produto, consumir algum serviço. Então, isso vem crescendo muito também. Isso permite que os consumidores comprem produtos sem sair das redes sociais. Então, também é algo diferente que eu trago aí como uma tendência emergente para a área de marketing, você fazer com que o consumidor não saia da rede social. Ele fique ali dentro, seja impactado e tenha as opções de compra. Já leva para os links e já tem as opções de compra ali dentro. O terceiro ponto é o uso de inteligência artificial e automações. Tanto a inteligência artificial quanto as automações, elas continuam a influenciar no marketing. Eu digo continuam porque elas não são novidades no marketing. Mas agora, cada vez mais utilizando desse tipo de ferramenta, desse tipo de tecnologia, nós temos que nos preocupar em entregar uma personalização. Então, nós temos, por exemplo, o uso de chatbots hoje no atendimento inicial que você está fazendo com o consumidor. Você tem chatbot interagindo e fazendo a venda muitas vezes com esse consumidor. E você tem chatbot fazendo pós-venda num helpdesk, num atendimento. Então, a minha dica é utilizar muito dessa tecnologia, mas sempre tomar cuidado para que não se perca a personalização no atendimento e na sua forma de divulgar e de vender. Então, esse é um ponto bem importante, atual, mas tem esse cuidado que a gente deve tomar. O outro ponto que eu trago para vocês é o marketing de influência. Também algo que a gente vem utilizando já há um bom tempo. Criar uma rede, você abrir os canais de parcerias ligados principalmente ao seu negócio. Então, continua assim, o marketing de influência de usuários daquele produto ou daquele serviço que falam bem de você nas redes sociais. Agora, o que eu trago para a gente ampliar ainda mais evolução disso é você ter influenciadores, que daí seriam os embaixadores, que são clientes que já utilizam a sua marca, usuários que já consomem ou consumiram o seu serviço. Então, a gente sai um pouco somente do influenciador e migra um pouco para canais de parceria de negócio. Essa é a evolução, na minha opinião, de influenciadores e embaixadores, para a gente ter também, nesse rol de indicadores, pessoas que usem e que consomem a nossa marca, os nossos produtos e os nossos serviços. E o último ponto que eu trago diante desse tema, de tendência emergente aí no campo do marketing, é esse cuidado e toda essa tratativa de privacidade e transparência. Com os regulamentos da LGPD e preocupações crescentes, com a privacidade, a empresa também precisa se concentrar em criar estratégias de coleta de uso de dados cada vez mais transparentes e éticas.
hoje é: com a crescente influência das redes sociais, como as empresas podem aproveitar efetivamente essas plataformas para aumentar o alcance e o engajamento da sua audiência? Bom, primeiro eu trago para vocês que nós precisamos conhecer a audiência. Esse é o primeiro ponto fundamental e para a utilização das redes sociais. Então, compreenda quais são as plataformas que a sua audiência-alvo frequenta e adapte a sua abordagem a cada plataforma. Eu vejo algumas empresas fazendo exatamente o mesmo conteúdo, postando em todas as redes sociais da mesma forma. E cada rede social, ela tem um perfil de usuário, né? Ela tem um perfil de audiência. Então, conheça bem a audiência, para que o segundo ponto, eu engato já no segundo ponto, que é: crie conteúdo relevante para cada rede e para cada perfil de audiência. Então, você precisa pensar num conteúdo sempre que ressoe com a sua audiência e se alinhe ao tom e ao estilo daquela plataforma. Outro ponto que eu trago ainda sobre essa crescente influência aí nas redes sociais é o engajamento, a necessidade, na verdade, né, do engajamento constante. Então, nós precisamos estar atentos aos comentários, às mensagens, às interações, para que seja possível criar um senso de comunidade em torno da sua marca. Então, é importante que você conheça a audiência, é importante que você crie conteúdos relevantes para cada rede social e que você faça tudo e crie suas estratégias para que você mantenha um engajamento cada vez maior em cada rede destas. E é claro, o uso também adequado dos anúncios pagos. Então, use de maneira inteligente, segmentada, cuidadosamente para atingir o seu público-alvo. A dica de hoje é: as estratégias de marketing tradicionais ainda têm espaço em um mundo cada vez mais digital? Como as empresas podem equilibrar as abordagens tradicionais e modernas? Bom, primeiro que as estratégias tradicionais, elas continuam aí. Eu não sei se vocês perceberam, mas nós estamos sendo tão impactados pelo marketing digital atualmente, que quando você recebe uma prospecção, quando você recebe algum contato da empresa de uma forma offline, você tende a dar mais atenção. Então, as estratégias do marketing digital, elas estão aí, nós estamos utilizando todas elas, mas a estratégia tradicional ainda ela contribui, ainda ela tem um papel bastante importante, especialmente quando se trata de atingir públicos mais amplos. Então, eu pontuei aqui para vocês que esse equilíbrio ele envolve segmentação precisa. Então, o uso de dados para você segmentar e personalizar sempre é importante, independente se é um marketing tradicional ou se é um marketing digital. A integração multicanal, né? Misture canais tradicionais e digitais para criar uma experiência de marca cada vez mais coesa. E sempre acompanhe os dados, né? Use os dados para medir o desempenho e otimizar todas essas estratégias. Então, o que eu trago de exemplos aqui para vocês, né? Esse costume que nós temos aí hoje e toda essa carga aí que nos impacta hoje com o marketing digital, nós temos campanhas muito válidas, interessantes, ainda em cartazes, em folder impresso, né? Então, é interessante porque eu há muito tempo não recebi um folder, papel. Quando eu recebi na minha casa, eu abri o folder, eu olhei e me interessei pelos produtos. Então, é uma coisa que realmente ela tem um impacto porque ela se tornou diferente hoje, tá? Uma outra forma, um outro exemplo que eu trago para vocês, que é muito eficiente, principalmente se o teu público for bem segmentado, são os eventos. Então, os eventos presenciais, os eventos
que você faz, todo ele planejado para você atingir aquele público, aonde você mistura os teus clientes já da tua base e novos clientes que você quer que eles conheçam, que eles interagem. Então, você promover eventos que façam que eles tenham maior network e conheçam as suas soluções, os seus produtos, os seus serviços, é uma forma de marketing tradicional muito efetiva, principalmente se o seu público for segmentado e tiver um perfil, principalmente de contas, né, enterprise e contas premium. Então, ela é muito eficiente para isso. A característica principal é a venda, né? No marketing tradicional, a característica principal era a venda. E o marketing digital mais focado em conteúdo, autoridade, construir uma maior experiência. Então, imagine que, na minha opinião, as empresas podem equilibrar isso utilizando o marketing tradicional, ainda assim, para muitas ações, como esse exemplo que eu dei para vocês, e o marketing digital para todas as demais ações. O importante sempre é ser flexível e adaptável, aproveitando o melhor de ambos os mundos para alcançar os seus objetivos de marketing. A dica de hoje é: a personalização se tornou um elemento chave no marketing moderno. Como as empresas podem criar campanhas altamente personalizadas para atender as necessidades individuais dos consumidores, mantendo ao mesmo tempo a privacidade e a ética? Pergunta interessante, e são pontos que a gente vem falando, que eu abordei aqui nos itens anteriores, porque a tecnologia a favor do marketing, com automação e inteligência artificial, como eu falei, ajuda muito, mas a busca pela personalização, que é o que o consumidor atual está buscando. Vejam o tanto de oferta que tem hoje para gente nas redes sociais. É muito grande, nós somos impactados hoje diariamente com muitas ofertas, muitos produtos, muitos serviços. Então, a virada de chave é a busca pela personalização. Então, aí eu trago alguns pontos aqui para vocês. A primeira é a coleta consentida. Então, primeiramente, peça permissão aos clientes para coletar os dados e explicar como eles serão utilizados. Porque a busca por personalização, eu preciso ter acesso a essas informações de quem está acessando o meu site, por exemplo. Então, a coleta consentida é algo muito importante que a gente precisa pensar, estruturar e fazer. Análise de dados também responsável por isso. Para eu pensar em estratégias de personalização, eu preciso analisar os dados também desse meu público que está acessando. Então, use os dados coletando, né, para entender exatamente as preferências dos clientes e criar as personalizações, criar as experiências personalizadas, né, mantendo sempre a segurança de dados, tá? Depois eu trago um ponto também linkado a essa questão, que é a transparência. Então, comunique claramente sobre os dados que serão usados para essa personalização e como os clientes podem controlar as suas preferências. Depois, mapeie e saiba qual é o seu ICP, ou seja, qual é o perfil de cliente que apresentam a situação entre as características ideais para serem atendidos satisfatoriamente pela sua empresa, com o seu produto, com o seu serviço. Então, descubra o perfil ideal de clientes para você construir as personalizações de acordo com cada perfil. Mapeie a persona também. A persona é uma representação, né, semi-fictícia dos clientes de uma empresa. Então, mapeie quem são as personas que consomem o teu produto, o teu serviço. Mapeie o ICP, que é o perfil de clientes ideal para você. E aí eu te dou uma dica. Para você fazer isso, existem muitas formas. A mais eficiente são as pesquisas.
E para você fazer pesquisas, para descobrir esse perfil cada vez e detalhar cada vez mais, você pode usar várias formas. Você tem formulários disponíveis hoje para você fazer pesquisas. Você pode fazer pesquisas pelo WhatsApp, pelo e-mail. Você pode aproveitar os eventos que eu comentei aqui com vocês, como uma mídia, né, um marketing tradicional, mas que você está em contato presencial com o cliente. Então, por que não aproveitar e fazer pequenas pesquisas e entender cada vez mais o perfil, entender as necessidades, mapear isso e aí sim, criar conteúdos e ter uma abordagem específica para cada perfil. Quando eu falo em conteúdos, a gente está falando de blog, a gente está falando de materiais ricos como e-books, infográficos e etc. Mas até um brinde, se você for elaborar um brinde pensando na personalização, esse brinde ele vai ter um vínculo, ele vai ter algo que represente o que esse usuário, esse consumidor, né, esse teu cliente gostaria de receber. Então, é importante sim, é um elemento chave para o marketing, a personalização, e quem conseguir fazer a personalização usando o marketing tradicional, mas também no marketing no digital, né, que nós falamos, vai ter um avanço, vai ter vai sair na frente. É muito mais competitivo se trabalhar com essa linha da personalização. A dica de hoje é sobre a mensuração de resultados. É crucial em qualquer estratégia de marketing. Que métricas e KPIs, que são indicadores chaves de desempenho, você considera mais importantes para avaliar o sucesso de uma campanha de marketing e por quê? E eu vou um pouco além até. Eu vou falar para vocês de alguns KPIs, que são esses indicadores chaves do marketing, mas eu avanço um pouquinho e falo um pouquinho sobre indicadores de vendas, que eles chegam até lá. Então, as métricas, elas são importantes serem mensuradas e elas variam dependendo dos objetivos da campanha, né? Mas alguns incluem. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Então, no site, quando a gente olha para o site da nossa empresa, o que é importante, fundamental a gente visualizar, a gente ter esses indicadores? Tempo de página. Então, o tempo médio que os visitantes se dedicam navegando no nosso site ou no blog, quando esse tempo é muito baixo, é preocupante, porque é um sinal que o visitante ele está tendo, na verdade ele não está tendo uma boa experiência com o nosso site e ele precisa ser corrigido urgentemente. Então, primeiro KPI, tempo de página, tá? Depois, importante também, a gente ainda olhando para o site, mensurar a taxa de rejeição. A taxa de rejeição, ela pode ser bastante relacionada com o tempo de página. Porém, a diferença é que ela representa a porcentagem de sessões que o usuário entrou na página, né, saiu e não fez nenhuma ação. Então, é um indicador que pode ser visualizado pelo Google Analytics e é um indicador muito importante também que o marketing precisa ficar sempre de olho. Outro ponto, né? Outro indicador, visitas únicas. Então, é um indicador simples, ele funciona como uma base para você ter quantos usuários, né? Quantas visitas únicas você teve no site. Isso vai mostrar para você como é que está a tua presença online, quanto você está conseguindo trazer para o seu site diante de todo o trabalho que você está fazendo com as suas campanhas, com os seus anúncios, com os seus conteúdos. Depois nós temos também outro indicador importante, que são as fontes de tráfego. Então, monitorar a origem do tráfego para o site ou para o blog é necessário para entender quais canais e quais estratégias estão funcionando mais, tá?
Os backlinks, por exemplo. Backlinks são links vindos de um site, né, para uma página de outro site. Então, quando está vindo no seu site, que foram originados em outro site. Então, é um indicativo também que a estratégia nossa de marketing está dando certo. Porque quando tem outras empresas, né, que passam a fazer links e estão levando para o nosso site, é sinal que a nossa estratégia está dando certo. Então, é mais uma fonte de tráfego que nós temos dentro do site também e que é importante ser mensurado. Isso ajuda muito a atrair mais tráfego e posicionar a nossa marca, né, cada vez com mais autoridade. Bom, identificar também de onde vêm esses acessos no site pode nos ajudar a direcionar melhor os nossos esforços. Então, levante informações sobre quantos visitantes têm origem nas redes sociais, quantos visitantes têm origem em pesquisas orgânicas, quantos visitantes vieram após clicar no anúncio ou no banner, quantos visitantes chegaram por campanhas de e-mail marketing. Então, são alguns exemplos também que não são difíceis de identificar e que são indicadores chaves que mostram o desempenho do marketing. Depois, a gente, ampliando um pouquinho a nossa análise, nós podemos olhar e devemos olhar para a taxa de conversão. Então, a taxa de conversão, ela avalia se a sua campanha converte espectadores em clientes, de visitantes a leads, a MQLs e SQLs. Explico para vocês. Então, leads são pessoas que nós impactamos por conteúdo, um conteúdo no blog, um anúncio, uma campanha. MQL, já quando nós atraímos com esse conteúdo e disponibilizamos um formulário, nós chamamos de landing page, onde nesse formulário ele deixa os dados e ele está interessado já em saber mais sobre os nossos produtos e serviços, nós temos um outro tipo de análise, né, que nós podemos fazer de taxas de conversão, porque aí ele já não é mais um lead, agora ele é um MQL, ele é um lead qualificado pelo marketing, ou seja, ele levantou a mão e se interessou em saber mais sobre os nossos produtos e serviços. Então, primeira coisa, a gente mensurar a taxa de conversão em leads que nós trouxemos. Depois, em MQLs, que são esses leads mais já qualificados pelo marketing que preencheram o formulário. E o terceiro são os SQLs, que é um lead que preencheu um formulário, chegou no time de vendas e o time de vendas aceitou esse lead, ou seja, ele tem o perfil, ele já tem uma qualificação, passou pelo time de pré-vendas e já foi criada uma oportunidade para o vendedor. E depois, o que acontece por último? A venda. Então, nós temos taxas de conversão de visitantes a leads, de leads a MQLs, de MQLs a SQLs e SQLs a vendas, contratos fechados. Então, esses são indicadores-chave importantes que mostram para a gente o trabalho, né, toda a evolução e o sucesso do trabalho que o marketing está produzindo. Depois disso, taxa de conversão, nós temos também um outro indicador importante, que é o custo por lead, o CPL. É um dos mais importantes indicadores do marketing, porque com ele é possível calcular quanto custa para a empresa capturar um novo lead. Então, isso é um termômetro, na verdade, né, para todas as campanhas e as estratégias utilizadas, tá? Depois eu venho com o ROI também, que é o retorno sobre o investimento. É um indicador chave importantíssimo, porque aí nós vamos descobrir a eficácia da nossa campanha em relação aos recursos investidos. Então, aquilo que eu investi trouxe retorno, então por campanha, né, eu posso e devo mensurar o ROI. Então, é outro indicador. Depois eu trago também um item importante que é o engajamento. Então, a gente avaliar o envolvimento do público, né, com o nosso conteúdo nas redes sociais, por exemplo, também é muito importante. Nós temos que ficar de olho e devemos também mensurar. Esse deve ser mais
um indicador importante que vem para esse nosso relatório de marketing. Depois a gente tem a taxa de cliques, que é o CTR, algo muito importante também, porque é um indicador que mostra quantas pessoas clicaram nos links que nós sugerimos, né? Seja em anúncios, seja em blogs, seja em links patrocinados, e-mails ou post nas redes sociais. Outro indicador importante é o custo por clique, que é o CPC. Então, ele mede o desempenho dos nossos posts e links patrocinados. Depois, nós temos o CAC. O que é o CAC? Custo de aquisição de clientes. Então, todo investimento que você faz em marketing, na sua área de vendas, isso você divide pelo número de clientes novos que você adquiriu naquele mês, isso vai te dar o custo de aquisição de cada novo cliente que você está trazendo para a empresa. Então, é muito importante você mensurar também. Taxa de churn, que é a taxa de cancelamento. Não adianta nada a gente ter todo um trabalho de marketing, investir, calcular o ROI, ter todas essas métricas, né? Ter sucesso nas nossas campanhas, conseguir atrair, conseguir converter e depois esses clientes cancelarem esses contratos na sequência. Então, você deve ficar de olho também na taxa de churn, que são os cancelamentos dos seus contratos aí nos próximos meses. Por fim, eu trago uma métrica importantíssima que chama NPS, Net Promote Score. E essa taxa para encerrar a nossa lista de indicadores, essa métrica ela tem como foco principal medir o nível de satisfação dos clientes. Para calcular o NPS, é necessário fazer uma pesquisa. Essa pesquisa tem uma pergunta. A gente faz a seguinte pergunta para o cliente: qual é a chance de você indicar a nossa empresa para um amigo ou um familiar? E aí, de 0 a 10, ele pontua. Se ele der uma nota de 0 a 6, ele é um detrator. Se ele der uma nota de 7 ou 8, ele é neutro. E se ele der uma nota de 9 e 10, ele é um promotor. Qual é a conta, então? É muito simples a conta para eu descobrir qual é o NPS da empresa. Nós pegamos o percentual de promotores, diminuímos a quantidade de detratores em percentual, vai me dar um número. E esse número é a nota de NPS que a empresa tem. E aí isso mostra para a gente se todo o trabalho desde o início da captação, toda a mensuração e todo o trabalho que a gente tem feito, se nós estamos atacando e vendendo e atingindo o nosso perfil ideal de clientes. Ele está satisfeito? Ele está indicando? E aí nasce novas formas de fazer marketing com esse novo cliente a partir de uma nota de NPS. Então, é isso. Essas são as minhas dicas que eu deixo aqui para vocês com relação ao marketing digital e marketing tradicional.